A gente geralmente imagina que grandes revelações espirituais acontecem, sei lá, no silêncio de um templo, no topo de uma montanha, certo? Mas e se um dos textos mais profundos da humanidade tivesse nascido no meio do caos de uma guerra? É exatamente sobre isso que vamos falar. A origem surpreendente do Bhagavad Gita. É uma pergunta que parece não fazer sentido, né? Como é que uma mensagem de paz, de clareza, pode nascer em um lugar que está prestes a explodir em violência? É um paradoxo que desafia a nossa lógica. E é justamente esse mistério que a gente vai tentar desvendar. Olha só que contraste. De um lado, a gente tem a imagem clássica, o silêncio, a solidão, a paz que normalmente associamos com a sabedoria espiritual. E do outro, o oposto completo, o caos, a tensão, o barulho de um campo de batalha. E essa origem tão inesperada não é só um detalhe curioso. É, na verdade, a grande chave para a gente entender por que a mensagem do Gita é tão poderosa e continua falando com a gente até hoje. Então, para a gente começar a desembolar essa história, precisamos viajar. Viajar até o lugar onde tudo aconteceu, Kurukshetra. Um nome que carrega o peso de um dilema, a luz de uma revelação e o som de uma batalha que ecoa através do tempo. E é importante dizer logo de cara, Kurukshetra não é um lugar saído de um conto de fadas, não. É um ponto real no mapa da Índia. Um lugar que foi palco de uma crise profundamente humana, que de tão intensa continua relevante até hoje. Para a gente se situar, estamos falando de um lugar que fica a mais ou menos uns 160 quilômetros de Nova Delhi. Foi ali, naquele chão, que dois clãs de uma mesma família, os Pandavas e os Kauravas, travaram uma guerra de 18 dias. Uma guerra pelo controle de um reino. Mas olha, esse lugar, ele era muito mais do que só um campo de batalha. O lugar era conhecido como Dharmakshetra. É tipo o campo do Dharma, ou o campo da justiça. A própria terra era considerada sagrada. O chão onde eles pisavam estava, de certa forma, carregado de um significado maior. E isso, claro, muda tudo. A história deixa de ser uma simples briga por poder e se transforma numa crise da alma. E, bem no meio desse furacão todo, a gente encontra um nosso herói, Arjuna, o maior guerreiro da sua época, sem dúvida. Só que, na hora H, no momento da verdade, ele simplesmente trava, congela. E o tormento dele é quase palpável. A questão que o paralisa é: como eu vou lutar contra minha própria família? Contra meus professores, meus amigos? Essa frase resume perfeitamente a crise dele. Não era o medo de morrer. Era o horror de vencer, de conquistar um reino passando por cima das pessoas que ele amava. Uma vitória que para ele não teria sentido algum. E essa dúvida, essa angústia paralisante, que prepara o terreno para tudo que vem a seguir. É bem nesse ponto, nesse momento de desespero total, que a crise começa a se transformar em clareza. E é aqui que a sabedoria do Bhagavad Gita finalmente é revelada, no lugar mais improvável de todos, o meio do caos. Então, Arjuna está ali, paralisado, se recusando a lutar. E aí entra em cena Krishna, que era seu amigo e seu cocheiro na batalha. Krishna vê o desespero de Arjuna e, em vez de dar um tapinha nas costas e falar, vai ficar tudo bem, ele faz algo muito mais profundo. Ele começa um diálogo. Uma conversa sobre a realidade, sobre o que é agir, sobre o que é o dever. E o ponto central do que Krishna diz é revolucionário. Basicamente é, haja, cumpra o seu papel, mas sem se apegar ao resultado. A paz de verdade não vem da ausência de problema, ela vem de ter clareza de propósito dentro do conflito. É uma virada de chave, né? E é por isso, exatamente por isso, que o Gita é tão atemporal. A sabedoria dele não é uma teoria bonitinha, pensada num lugar tranquilo. Não, ela foi forjada no fogo, na urgência de uma crise real. E a grande lição aqui é que, muitas vezes, a clareza sobre o nosso propósito, ela aparece justamente quando a gente mais precisa, nos momentos mais difíceis. Essa conversa toda não transformou só o Arjuna. Ela mudou a própria terra de Kurukshetra. É como se a energia do lugar tivesse sido completamente transmutada. Onde antes tinha o barulho de espadas se chocando, hoje o que se ouve são cânticos de devoção. A transformação é impressionante. O que era um campo de batalha, um lugar de dor, de tensão, vira um centro vibrante de peregrinação. E o mais interessante é que a memória da guerra não foi esquecida. Pelo contrário, ela foi ressignificada, virou um portal para a sabedoria. Hoje em dia, milhões de pessoas vão até lá, visitam os lagos sagrados em busca de uma purificação espiritual.
E todo ano tem o Dita Jayanti, um festival imenso que celebra o dia em que o Dita foi revelado. É uma festa cheia de luz, de música, de devoção. Ou seja, essa história não ficou no passado, ela está mais viva do que nunca. Mas, no fim das contas, qual é a lição mais duradoura de Kurukshetra? É que aquela batalha histórica, com exércitos e tudo, é, na verdade, uma grande metáfora. Uma metáfora para a luta que cada um de nós trava todos os dias, aqui dentro. A nossa mente é o nosso campo de batalha particular. Os Pandavas, de um lado, representam o nosso melhor, a busca por ordem, nosso senso de dever, de justiça. E os Kauravas? Bem, eles são as nossas dúvidas, os nossos medos, aquela confusão mental que às vezes nos paralisa. Aquela guerra lá fora é um espelho perfeito do nosso conflito aqui dentro. É exatamente isso. A mensagem que fica e que atravessa os séculos é esta aqui. A batalha mais difícil não é contra um inimigo externo, é contra as nossas próprias dúvidas. É a luta diária que a gente trava entre o que precisa ser feito e o que a gente quer fazer, entre a coragem e o medo. O pessoal de lá tem um ditado que resume tudo de forma perfeita. Cada passo em Kurukshetra é uma lição de vida. O lugar deixou de ser só um ponto no mapa, virou um lembrete constante de que, assim como Arjuna, todo mundo tem seus próprios campos de batalha. E é justamente neles que a gente descobre a nossa maior força. A história de Kurukshetra nos deixa com uma pergunta poderosa. Ela mostra que os nossos maiores conflitos podem sim ser a fonte da nossa maior clareza. Fica a reflexão: qual é a batalha interna que está acontecendo agora? E que sabedoria está só esperando uma chance para florescer a partir dela?